Fala, Investuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Investevo. Essa é mais uma aula do mini curso gratuito de MetaTrader 5. Assista sempre às aulas na ordem. O link da playlist está na descrição. De duas uma, chegando nesse momento do curso, ou você está gostando demais de tudo isso, ou você está completamente perdido. Mas eu recomendo que, independente de uma coisa ou outra, pratique. Pratique porque realmente é isso que leva a gente aí, não à perfeição, mas a saber exatamente o que está fazendo, certo? Então olha só, vamos rabiscar aqui de novo, vamos apagar todos os nossos objetos. Então, você percebeu já a diferença que é um gráfico feio, esquisito, de um gráfico bonito, um gráfico tudo rabiscado de um gráfico limpo, etc? Faz muita diferença mesmo, né? Então, aqui a gente tinha identificado, que nem eu mostrei já, uma região de resistência ontem, que hoje essa resistência foi quebrada, acabou virando um suporte que foi furado, né? Perdeu o fundo aí, e aí você olhar para trás é tranquilo, né? Porque você faz uma leitura, mas você precisa olhar para frente. Então, por exemplo, beleza, esse aqui, ele era um suporte que foi rompido, que foi quebrado, mas e agora? E agora? O ideal é sempre você olhar para trás, né, para a esquerda. Então, por exemplo, beleza, esse ponto aqui já era, né? A operação já foi realizada, ele não tem mais o que fazer, né? Então, eu preciso identificar uma outra região de suporte. Então, essa região aqui é uma região que foi criada como suporte, né? Então, pingou e voltou lá. O gráfico deu essa arqueada aí. E agora a gente precisa ver. Isso aqui vai ser criado como uma nova região de suporte? Vai bater aqui, vai subir, vai voltar? Ou vai ser rompido isso aqui ladeira abaixo? Não dá para a gente saber, por isso que a gente utiliza as anotações, as rabisqueiras, para tentar justamente identificar esse tipo de cenário, né? Então, lembra que eu falei também que as linhas não são tão fininhas assim? Então, da mesma forma que a gente tem essa região, né, como um suporte, essa aqui também foi, porque pingou aqui. Essa outra região aqui também foi, só que quanto mais distante a gente fica da região atual ali do preço, tá mais longe da gente operar. Então a gente precisa estar sempre mais próximo. Então esse ponto, conforme eu disse, já foi rompido, não tem o que olhar para ele ali, né? O que a gente tem mais recente, e essa é a palavra, é essa região aqui como suporte e essa região aqui como resistência. Então aqui em cima em 136.800 e aqui embaixo 136.115, né? Então aqui o que eu vou fazer? Agora não tem nada para eu fazer, eu preciso realmente acompanhar o desenrolar desse gráfico. Então a gente identifica essas regiões, identifica a tendência também, né? Então a gente percebe aqui que desde quando bateu aqui em cima, ó, a gente está vendo ladeira abaixo, né? Então, poxa vida, né? Eu posso criar mais uma linha ali partindo dos topos e não dos fundos, fica uma linha meio fininha, né? Mas pode também, ó, não tem problema não, tá vendo? Não tem problema nenhum. Você desenhou aqui como se fosse o seu caninho, beleza? E tá observando. Então, na sua concepção, beleza, é uma tendência de queda porque houve rompimento do fundo aqui anterior e a gente tem uma região importante do dia, que é essa região aqui do 136.115. O que vai acontecer, a gente não sabe. Ainda está cedo para a gente saber. Mas no momento, o que a gente percebe é justamente isso. Ou seja, essa tendência de queda. Tevo, mas o gráfico está subindo, cara. Pois é, mas a gente precisa aguardar aqui para ver o que vai acontecer, né? Não dá para a gente ter bola de cristal nem nada do tipo. Beleza? Isso sem chance, isso não funciona. Então a gente identifica assim o dia inteiro
padrões. Então o setup ele é composto justamente disso, identificação de padrões, regiões também é muito importante, né? Para a gente então direcionar a nossa operação. É somente analisando, rabiscando, entendendo o comportamento do preço, do mercado, etc., que você não fica pegando faca caindo. Então o gráfico está descendo, você entra invertido, né? E vice-versa. Então aqui um exemplo para a gente acompanhar, beleza? Eu não vou ficar falando na sua orelha durante todo esse tempo aí em relação àquele trecho especificamente, beleza? Mas a gente pode abordar alguns outros aspectos aqui que sejam úteis também para desenvolver a tua leitura, o teu raciocínio, o teu feeling é muito importante também, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte, deixa rolando lá, beleza? E vamos olhar um pouquinho para trás, né? Que nem a gente viu aí. Já viu a operação de hoje, viu a operação de ontem, etc. Então olha só, eu espero que desde já você comece a olhar isso e comece a entender os dias. Então, por exemplo, poxa, dia 14, um dia, né, que até próximo ali do meio-dia teve subida sim, né, mas com tendência de queda. Por quê? Fundos aqui, ó, cada vez mais baixos, tá vendo? Tendência de queda. Depois o mercado lateralizou e depois ele explodiu. Então, essas linhas vão ficando muito na cabeça, independente do tempo gráfico que você utilize, né? Por exemplo, aqui, ó, queda, né? Então você precisa ver 300 pontos de queda? Não, né? Então aqui, ó, queda, 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 beleza. Então é montar o setup em cima disso, né? Depois o mercado aconteceu o quê? O mercado ele foi para cima, não aguentou passar dali, desceu. Foi para cima, não aguentou passar dali, desceu. Então formou basicamente aqui, ó, um cano. Ele não sabe para onde que vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Pô, uma hora esse cano estouraria, né? Estourou, né? Ele estourou bastante aqui para cima, né? E estourou bastante aqui para baixo também. Então é questão de você realmente ajustar esse encanamento, vamos falar assim, né? E justamente identificar esse tipo de cenário aqui, né? Que acontece basicamente todos os dias, né, também, né? Então explodiu para cima, vou pegar proporcional, explodiu para baixo, vou pegar proporcional, etc. Então existem vários setups, várias estratégias, tanto para cima quanto para baixo, mas o mais importante é isso, você olhar e falar assim, aquele dia ali era uma tendência de alta, aquele dia ali tendência de queda. Então no momento que eu estiver fazendo a operação, eu preciso identificar, né? Olhar e falar, eu acho que vai para tal lugar. Não é acho, né? É analisando, estudando, segundo o que eu fiz ali, a minha visão é essa. Então, por exemplo, aqui você acha que aconteceu o quê? Né? Essa despencada aqui, uma tendência de baixa, fundos cada vez mais baixos, desce, 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 desce. Então, de novo, independente do tempo gráfico, etc., essas coisas vão ficando cada vez mais evidentes, tá? O que pode acontecer aqui que pega muita gente? É justamente essa questão do pullback, né? Por exemplo, o gráfico está indo para uma direção, ele até vai, mas primeiro ele vai para outra, né? E aí arrebenta com a pessoa. Então você precisa montar o setup justamente definindo o stop em cima disso, né? Que nem aqui, uma região de queda, beleza, mas sempre para cair ele subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Mas quando você desenha, tudo vai ficando mais previsível. Claro que você não vai gabaritar, não tem nada a ver com isso, mas fica mais previsível. Então aqui, se você viu que aqui bateu, subiu, aqui bateu, subiu, aqui você já tem a sua linha desenhada. E aqui o gráfico está descendo, descendo, ele está buscando o quê? Provavelmente essa linha. Então ou você busca essa linha, ou se bater nessa linha, você entende que ela é um suporte e busca essa linha indo para cima, não para baixo. Então, dentro de uma LTA, no canal aqui você está buscando um movimento, né? De, opa, vai descer sim, mas primeiro vai lá em cima, vai estopar um monte de gente. Então, você vai pegando um monte dessas malícias, entre aspas, que na verdade são técnicas, né, para a gente trabalhar no mercado. Então, essa leitura é legal de fazer, interessante é que você faça mesmo. É legal a gente ver com bastante zoom também, né, porque você desenha antes, acompanha depois, né? Então, vamos ver se essa linha aqui ela vai servir
como se fosse uma resistência para esse preço continuar descendo, por exemplo, né? Ou se o gráfico vai resolver estourar lá para cima, né? Vamos observando juntos aqui. Bom, não tem como a gente acelerar, porque a gente está falando aqui do mercado realmente ao vivo, né? Mas comenta aí se você está gostando, comenta se até agora você já evoluiu alguma coisa, se já aprendeu a rabiscar, pelo menos dominou aí a utilização básica do MetaTrader, né? Então é muito importante. De novo, é um software realmente mais simples, mas que o simples muitas vezes resolve. É isso que a gente vê também na prática acontecendo, né? Então, assim, quando você vê um monte de linha no gráfico, etc., é isso que as pessoas estão buscando, né? Então, por exemplo, aqui a gente fez um ângulo, percebe? Ó? Vou fazer aqui. A gente tem um ângulo nesse ponto aqui, ó. Deixa eu colocar somente o contorno para ficar mais fácil. Aqui, ó. Por quê? Essa linha amarela já estava desenhada, que é uma região que a gente imaginou que supostamente fosse romper. Ou ia servir de suporte ou romper. E rompeu com força. Legal. A gente desenhou isso antes, né? E essa linha diagonal vermelha a gente desenhou antes por causa da linha de tendência de baixa também. Ou seja, era aqui o ponto para ficar, né, com um olho no peixe e outro no gato. Ou seja, vai para um lado ou vai para o outro, né? E a gente percebe que, de novo, essa questão do cano, né, proporcional é muito interessante. Porque aqui, ó, se a gente pegar, por exemplo, esse tamanho aqui, né, dessa canaleta que a gente desenhou, e pegar bem no ponto aqui, era assim, ó. Se sair do cano, porque percebe que veio o tempo inteiro dentro aqui, ó. Tá vendo? Se sair do cano, a tendência é que rompa, pelo menos proporcional. E justamente na região. Olha aqui. Então, no momento que rompeu, no cruzamento, tudo aqui, né? E rompeu o suficiente que a gente imaginava aí. Na verdade, foi muito mais, né? Então, rompeu 1, 2, né? Foi o dobro e mais um pouco do que a gente imaginava. E agora, olha que bacana, né? A linha que a gente desenhou antes tá meio que falando pro gráfico ali, não vai ficar aqui não, continua descendo, sai daqui, vaza. Então, para quem tá de fora, coincidência. Para quem tá dentro, muita análise. Um grande abraço e até a próxima aula.